Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ver um pouquinho sobre ecotoxicidade. Eu entrevistei a professora Priscila, da Universidade Católica Dom Bosco, minha colega de trabalho, e ela falou um pouco sobre a ecotoxicidade, conceitos gerais, aspectos introdutórios aí, um pouco sobre legislação, um histórico das publicações na área, né? E ela falou um pouquinho também do trabalho dela no final, que é com relação a processos oxidativos avançados no tratamento de efluentes e como ela usa a ecotoxicidade para isso também. Espero que vocês gostem, tá? Curte o vídeo aí, por favor, se inscreve nesse canal e deixe seus comentários aí que é bastante importante, viu? Até mais, valeu! Oi, Pri, tudo bom? Oi, tudo bem? Pri, muito obrigado por essa aula de hoje sobre ecotoxicidade, é uma coisa que você vem trabalhando aí, né? Tem bastante experiência já. Uhum. E aí, gostaria que você, além de apresentar um pouco sobre essa temática, mas também você falar um pouquinho sobre você, né? Já são anos de experiência aí na docência já, e o seu trabalho que você vem desenvolvendo, enfim, tá bom? Tá E bom. muito obrigado de novo, valeu. Bom, então, eu sou a Priscila, né, eu sou docente há 15 anos na Universidade Católica Dom Bosco. Eu já venho desenvolvendo um trabalho de ecotoxicidade já há alguns anos, e em 2018 eu entrei no doutorado, e aí sim eu tive que entrar um pouquinho mais a fundo sobre essa questão da ecotoxicidade, porque eu trabalho com efluente. Então, quando a gente trabalha com efluente, tratamento, a gente precisa saber se o produto que a gente está gerando é tóxico ou não. E a ecotoxicidade vem para ajudar a gente aí nessa questão de saber se o nosso efluente está pronto para ser despejado, lançado no corpo receptor, e tem nos ajudado bastante. Bom, então eu vou apresentar esse slide. Já coloquei de propósito já a foto de um dos bioindicadores, que é a Daphnia magna, que ela é a mais conhecida no tratamento de efluentes. Então, para falar de ecotoxicidade, por que ecotoxicidade? Então, primeiro a gente precisa saber o que é toxicidade, para depois falar da ecotoxicidade. Então, definição de toxicidade: é a medida do potencial tóxico de uma substância que normalmente é uma substância orgânica, que é lançada no nosso corpo receptor, no nosso efluente. E essas substâncias, elas causam algum efeito adverso no organismo que a gente vai testar, que nós chamamos de organismo teste. Esses efeitos adversos pode ser qualquer alteração que ocorra nesses organismos, como, por exemplo, imobilidade, mortalidade, a inibição da reprodução e a inibição, até a inibição do crescimento desse organismo. Quando a gente fala de ecotoxicidade, é porque esse organismo que a gente está testando, nossa amostra, ele está inserido no nosso meio ambiente. Bom, de onde vem a toxicidade nos efluentes? A toxicidade nos efluentes, elas podem vir através de despejo de efluente industrial ou sanitário. Então, as indústrias, elas geram produtos que são bastante tóxicos. Os resíduos de material de limpeza, como, por exemplo, surfactantes, biocidas. E esse material de limpeza não é só material de limpeza doméstico. Ele pode ser também um material de limpeza que, por exemplo, ou ele é gerado na própria indústria, ou após um procedimento industrial, eles fazem a limpeza das máquinas. E a limpeza das máquinas normalmente utiliza esses surfactantes e até esses biocidas, e eles não tomam muito cuidado com esse resíduo que vai ser lançado. Outra fonte de toxicidade bastante importante, que vem se tornando bastante comum
são os fármacos. Os fármacos, eles vêm do descarte inadequado, por exemplo, quando um fármaco ele vence, um remédio vence na nossa própria casa. É muito comum algumas pessoas descartar esses remédios no vaso sanitário. Então, isso é uma fonte de contaminação. Outro fator é que, como a, a população vem envelhecendo, esse consumo está sendo bastante aumentado, né, através de décadas, né, vem aumentando, e também pela automedicação, né, que a população tem mania de fazer automedicação. Então isso vem gerando, né, na própria eliminação da urina, fezes, a gente acaba liberando aí esses fármacos que acabam contaminando rede de esgoto, que vem sendo encontrado, eh, comumente, né, nos últimos tempos aí, nesses efluentes. Bom, falando um pouco de legislação, o Brasil, ele é o único país a possuir uma legislação específica da América do Sul. Então, né, desde 1986, já vem sendo citado a ecotoxicidade na legislação brasileira. Porém, não é muito específico, não, nessa época, não tinha, assim, muitas informações sobre isso. A única coisa que tinha na legislação do CONAMA 20 do ano de 1986, eram que os efluentes não podem adicionar toxicidade às características do corpo de água receptor, em desacordo com o enquadramento nos termos dessa resolução. Ou seja, muitas coisas ficavam, né, muitas perguntas ficavam no ar. Como, por exemplo, qual a condição que seria testado isso? Quais eram os testes que teriam que ser feitos? Quais eram os bioindicadores? Então, não tinha muitas informações nessa época. E só 19 anos depois veio o CONAMA 375, do ano de 2005, que começou a dar um pouquinho mais de informação sobre a ecotoxicidade, como que poderia ser testado, quais eram os organismos que eles recomendavam. Então era uma sugestão, mas tinha muitas coisas abertas ainda. Então, no CONAMA 375, falava o seguinte: o efluente não deve causar efeitos tóxicos para os organismos aquáticos no corpo de água receptor, de acordo com os critérios de toxicidade estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes. Um problema, né, que no Brasil existiam 28 órgãos ambientais, um para cada estado, e cada um tinha sua autonomia, tinha uma independência, ele poderia definir quais eram os testes, quais eram os bioindicadores, conforme a sua conveniência. Então, essa resolução afirmava que os critérios de toxicidade estabelecidos deveriam basear-se em ensaios de toxicidade padronizados, utilizando organismos aquáticos e realizados no efluente, só que era padronizado para cada estado. Então, cada estado poderia fazer a sua regra, os seus critérios. Por cada estado ter seus critérios próprios, né, então, tinha uma recomendação nessa resolução, que deveria ser feito pelo menos com 2 diferentes níveis tróficos, e eles sugeriram, por exemplo, a bactéria Vibrio fischeri e o microcrustáceo Daphnia magna,
E também que os ensaios de toxicidade deveriam testar toxicidade aguda e crônica, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas deveria abranger esses 2 ensaios, aguda e crônica, para microcrustáceos como Daphne e Cereodaphne. Então, eles vinham com essa confusão de quais são os bioindicadores, quais eram os níveis tróficos, só falava que era 2 diferentes, mas não diziam quais, né, então tudo isso ficava muito sem padrão. E para ajudar os estados a padronizarem esses testes, esse monitoramento de toxicidade, veio a resolução CONAMA 430 do ano de 2011. Ela foi criada, mas também ela apresenta umas falhas, porque também não deixa, assim, tão, padronizado. A gen Eles podem, né, quem for testar o efluente, né, quem trabalha, por exemplo, as indústrias que vão lançar algum efluente num corpo receptor, precisam fazer esses testes, mas eles podem escolher os seus organismos testes, por exemplo. Desde que eles tenham pelo menos 2 diferentes níveis tróficos, né, eles podem escolher os organismos. Só que, o problema é que cada o efluente industrial, ele tem uma característica, ele pode ser tóxico para um determinado tipo de bioindicador e não ser tóxico para outro. Então, como esse organismo teste, ele é livre, digamos assim, existe um problema, porque, cada estado, cada indústria, cada órgão que vai fazer o teste de toxicidade, vai escolher um organismo que seja mais conveniente para o seu tipo de efluente, né. Então, isso acaba gerando, assim, um problema, como por exemplo, um estudo que foi feito, né, só para exemplificar esse problema de livre escolha dos organismos testes e até do método que vai ser adotado, porque não tem um padrão do método adotado. Agora, hoje em dia já tem uma norma, tem uma NBR para isso, mas é só para Daphnia magna. Então, se você for utilizar outros bioindicadores, não tem uma norma, e o que a gente faz é se basear em alguns artigos de referência, para ver qual é o método que eles utilizam, porque como esses estudos já são publicados, muito referenciados, a gente vai se baseando nesse tipo de artigo. Então esse estudo que eu estava falando, foi um estudo realizado no Laboratório de Ecotoxicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 9 organismos teste foram considerados. Então, desses organismos testes, né, fizeram uma abrangência bem grande de vários níveis tróficos, e 4 desses organismos não detectaram nenhuma toxicidade ao efluente testado. Era um efluente de uma indústria de alimentos. Então, o organismo bactéria Vibrio fischeri, os embriões de Dânio rério, os microcrustáceos de Daphnia similis e Daphnia magna não foram sensíveis à amostra testada. Então, aí a gente já está abrangendo aí, ó, bactéria, né, que é um nível trófico diferente do microcrustáceo, por exemplo, da Daphnia similis. Esses microcrustáceos, eles são microcrustáceos que vivem em água doce, tá. Existem um microcrustáceo que também é bastante estudado, como a Artemia salina, que ela é um microcrustáceo de água
salgada, marinha. Bom, nesse estudo, o que aconteceu foi que, alguns organismos apresentaram toxicidade para o efluente testado e outros organismos não apresentaram toxicidade para o efluente testado. Se fosse um dono de uma indústria, né, e ele já teria aí pelo menos 2 níveis tróficos, né, com a bactéria Vibrio fischeri e com embrião de Daniel-Hero, por exemplo, ele já atendia a legislação e ele já iria dizer que o efluente dele não era tóxico, mas esse efluente, industrial da indústria alimentícia, ele foi tóxico para 5 outros organismos e só para esses 4 que não foram tóxicos. Então por isso que a legislação ela é ainda um pouco falha, por não determinar, né, não ter uma norma um pouco mais rígida sobre isso, e cada, estado e órgão pode escolher o organismo teste da sua conveniência, né, então a única recomendação é que se faça essa avaliação da toxicidade, pelo menos em níveis tróficos diferentes. É uma recomendação, né. Bom, ao longo dos anos, vem crescendo aí a publicação de toxicidade em efluentes. Então eu fiz uma pesquisa ali de número de publicações na Web of Science e no periódicos da CAPES, né, colocando as palavras-chaves toxicidade, ecotoxicidade e efluente, para a gente poder limitar ali os estudos nos efluentes. E aí, em 2000, ali eu observei uma característica bastante importante, porque lembra que o CONAMA lançou uma norma um pouco mais específica sobre ecotoxicidade em 2011. E de 2011 para 2012, teve um salto aí bastante grande aí nas publicações de toxicidade nos efluentes. Então ali, ó, em 2011, por exemplo, né, vinha crescendo, né, de 2000 até 2011, crescendo gradativamente, assim, um pouquinho. E aí, se a gente olhar em 2012, o salto já foi bem maior, né. Então, em 2011 ficava ali em torno dos seus 800, né, 800 e pouquinho, trabalhos, e lá em 2012 já estava próximo dos 1.500. Então foi um salto bastante significativo aí no aumento de publicações após essa resolução. E aí eu pesquisei até o ano de 2020, né, no ano de 2020 já tem ali bastantes trabalhos ali, próximo de 750 trabalhos, né, já publicados sobre a toxicidade e ecotoxicidade em efluentes. Bom, quais são os fatores que influenciam na toxicidade? Principalmente a frequência da exposição do organismo teste ao efluente ou à amostra que vai ser testada. A duração da exposição é um fator bastante importante. Então, a duração da exposição dessa substância tóxica ao organismo e a via de administração. Porque às vezes, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Às vezes uma amostra, ela pode ser tóxica via oral, mas ela não é tóxica se for de uso tópico, por exemplo, tá? Só para exemplificar. Bom, e para você saber avaliar se uma substância ela é tóxica ou não, você tem que conhecer qual é o efeito que ela causa,
no organismo testado. Você tem que conhecer qual é a dose, principalmente, que vai ser tóxica ao organismo testado. Então, esses testes de toxicidade, o importante é você medir a concentração que ela vai causar a toxicidade no organismo. E também é importante você conhecer as informações sobre as características ou propriedades da substância que está sendo testada e informações sobre a exposição e sobre o indivíduo testado. Bom, lembra que eu falei lá anteriormente sobre toxicidade aguda e toxicidade crônica? Bom, o que é uma toxicidade aguda? Toxicidade aguda é quando você tem um ensaio de curta duração. Então, por exemplo, um teste que é feito em até no máximo 96 horas. Então, você pode considerar esse ensaio como a resposta desse ensaio como uma toxicidade aguda. Normalmente, o que acontece nesses ensaios é que as respostas elas são mais severas. Que tipo de resposta você pode ter num ensaio de toxicidade aguda, por exemplo? Você pode ter a imobilidade do organismo que está sendo testado. Às vezes você está testando um peixe, por exemplo, dânio rério, e você percebe que ele, depois de 24 horas ou 48 horas, ele já não se mexe mais. Então ele está lá estático. Então você está vendo uma resposta rápida a esse teste, e é considerado uma resposta severa. E também você pode ver a letalidade, né, se o organismo, morreu, né, ou não, tá, ao final do seu teste. A toxicidade crônica, o período que você expõe os organismos teste à sua amostra, são períodos prolongados, por exemplo, 7 dias, tá, então, 7 dias já é considerado um período mais prolongado. Tem ensaios que você pode fazer de exposição de até 30 dias, e aí você vai avaliar efeitos que não são letais, por exemplo, inibição no crescimento, é um dos efeitos que você pode avaliar. Inibição na reprodução, então esse organismo ele para de se reproduzir, ou a reprodução dele ela é menor, por exemplo, uma das características que a gente avalia na Daphnia é essa, se ela se reproduz rapidamente ou se você vai ter um efeito aí que retardou a reprodução da Daphnia. Então, a gente pode fazer o teste da Daphnia, tanto de toxicidade aguda quanto de toxicidade crônica, tá. Então, esses são, por exemplo, efeitos que você não vai avaliar se a Daphnia morreu ou não, ou se o organismo que você está testando morreu ou não. Você vai avaliar outras coisas, pode avaliar, por exemplo, também uma divisão celular, alteração cromossômica, tá. Então tem várias características que a gente pode observar em determinados, organismos testes. Para cada organismo, você vai avaliar, algumas coisas que já são padronizadas e vêm sendo relatados na literatura. O que a gente avalia, né, depois que a gente faz o ensaio, como que você mostra seu resultado? O seu resultado, ele pode sair em concentração letal, que é para uma toxicidade aguda, ou seja, um teste de curta duração. Então, qual a concentração letal normalmente dada em 50% dos indivíduos? Então, se seu teste foi realizado de 24 a 96 horas e você está trabalhando com miligramas por litro,
Então, você adicionou uma substância, uma determinada concentração, e então você pode avaliar a concentração que foi letal a 50% dos indivíduos nessa toxicidade aguda. Outra, eh, outro resultado que você pode expressar é a concentração efetiva. Normalmente ela é dada em porcentagem, principalmente do efluente, a gente trabalha mais com concentração efetiva, e em 50% dos indivíduos também. Então, qual é a concentração efetiva em 50% dos indivíduos que foi letal para esse indivíduo ou que houve alguma alteração nesse indivíduo testado? E também é um teste que pode ser observado uma toxicidade aguda, ou seja, um teste de curta duração, de 24 a 48 horas, por exemplo. O seno também a gente pode observar, um teste já é uma toxicidade crônica, então quando a gente quer fazer um teste e observar a toxicidade crônica, a gente pode avaliar o efeito não observado, então em 50% dos indivíduos também. Então, o seno e o CEL, eles são realizados para toxicidade crônica, tá. Então, seno e o CEL, a gente trabalha aí com um tempo de exposição ao organismo um pouco maior. Ultimamente vem sendo relatado, né, que não é muito, assim, bom você colocar simplesmente a CL50. A CL50, ela é um valor que ela vai te dar, assim, uma resposta imediata, mas, assim, se você não pode dizer que um valor baixo de CL50 ou um valor alto de CL50, ele vai te dar uma toxicidade alta ou baixa. Tudo vai depender do corpo receptor que vai receber esse efluente. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de dizer se o seu efluente é tóxico ou não. A gente pode calcular a unidade tóxica desse efluente, dessa toxicidade, e ela é dada pela divisão, né, então ela é dada por 1 dividido ou pela concentração letal em 50% dos indivíduos, ou pela concentração efetiva em 50% dos indivíduos. E aí você multiplica por 100. Essa tabela foi retirada de um artigo, que ele é um artigo de referência utilizado, muito citado em toxicidade, que é o do autor Persone, e ele vem referenciando, ele é um artigo um pouco mais novo, dos artigos de referência que a gente vem utilizando, que é de 1982, esse já é de 2003, né, então ele é um pouco mais novo e vem sendo citado muito, na nos artigos aí de toxicidade. Então, ele diz que a unidade tóxica, ela pode ser você pode classificar o seu efluente em 5 classes. Dependendo do valor da sua unidade tóxica, você vai ter a classe do seu efluente, e aí você vai saber se ele é tóxico ou atóxico ou muito tóxico. Então, se a sua unidade tóxica for abaixo de 0,4, você tem um efluente de classe 1, que ele é atóxico. Aí tem até o símbolozinho ali da carinha feliz. Se a sua unidade tóxica ficar entre 0,4 e 1, você vai ter um efluente de classe 2, ele já é considerado aí levemente tóxico. Entre 1 e 10, você já tem uma toxicidade no seu efluente. Ele é um efluente de classe 3, já tem um símbolozinho ali
né, de atenção. Entre 10 e 100, seu efluente classificado como classe 4, já tem uma alta toxicidade, e acima de 100, seu efluente é de classe 5, ele é muito tóxico, tá? Então, é uma das maneiras que também vem sendo relatadas nos artigos, de, assim, mais atuais, você mostrar qual é a unidade tóxica, e se vocês verificarem, né, ali, ó, quanto menor a unidade tóxica, mais, sem toxicidade é o seu efluente. Quanto maior a unidade tóxica, mais tóxico é o seu efluente. Aqui eu coloquei alguns organismos teste, né, então, Daphnia magna, né, a Seriodaphnea dúbia, Dânio rério, e aí tem outros níveis tróficos, como Allium cepa, que vem sendo relatados também bastante na literatura, por ser um teste simples, um teste rápido, de fácil acesso a todos os laboratórios para testarem a toxicidade. E uma coisa legal do Allium é que ele testa tanto a toxicidade aguda, quanto a genotoxicidade, que é a alteração nas células das raízes da cebola. O Allium, ele é a cebola. Então, aquela cebola de conserva, a gente consegue avaliar no microscópio se houve alguma alteração cromossômica, né, se está tendo alguma divisão celular irregular. Então, tem vários testes diferentes que vêm sendo mostrados já na literatura sobre o Allium cepa, por essa facilidade aí de mostrar a genotoxicidade também. Porque às vezes o organismo ele te dá uma resposta sem toxicidade, de toxicidade aguda, por exemplo. Você vai avaliar o crescimento das raízes do Allium, não deu alteração, né? Você vai avaliar o índice de crescimento, índice de crescimento não, índice de germinação, aí não deu nenhuma alteração. Mas aí, quando você vai avaliar essa raiz no microscópio, você percebe que ali está havendo alguma alteração cromossômica, por exemplo. Então, ela foi considerada tóxica na genotoxicidade e pode ter sido considerada atóxica na citotoxicidade. A ecotoxicidade. A Artemia salina, ela é um microcrustáceo parecido, o teste é bem parecido com o da Daphnia magna. A Daphnia magna, ela dá um pouquinho mais de trabalho, que você tem que cultivar, reproduzir a Daphnia, né, e você tem que ter um cuidado um pouco maior com ela na hora do teste, do cultivo. E a Artemia salina, ela já é um teste mais rápido, ela é do nível trófico igual à Daphnia magna, a única diferença é que a Artemia, ela é de água salina, a Daphnia, ela é de água doce, mas a Artemia vem sendo relatado na literatura também como um teste bastante comum para testar efluentes tratados, principalmente se foi realizado ali algum processo no tratamento que pode gerar um produto que seja tóxico. Então, a Artemia salina, ela te dá uma resposta rápida, ela é um organismo bastante sensível. A latuca sativa também vem sendo bastante relatado na literatura. Então eu coloquei ali, nessa tabelinha,
número de publicações até maio de 2020, da Artemia salina, Latuca sativa, e a Daphne, ela ganha em disparado, né, 2.032 publicações até 2020. Lembra que eu sempre estou pesquisando ecotoxicidade e efluente, tá? Se não aparece a toxicidade em outros organismos, por exemplo, uma célula, né, e não é o nosso foco é a toxicidade nos efluentes. Então, esses foram os critérios da pesquisa para encontrar esse número de publicações. Bom, numa próxima oportunidade, eu quero mostrar para vocês como faz o teste de toxicidade em algum desses organismos, tá? Então aí eu quero mostrar, que acho que vocês vão conseguir entender melhor. Mas algumas considerações que eu coloquei aqui. Atividade de monitoramento perfeito não existe. Porque demanda muito tempo, você tem que testar vários organismos para você dizer que o efluente é tóxico ou não é tóxico, né. Então a gente testa normalmente os laboratórios têm uma certa infraestrutura e cada laboratório usa o ensaio de toxicidade de acordo com a sua infraestrutura. Os métodos e resultados, não podem ser aceitos cegamente, como eu tinha falado, a gente tem que avaliar onde vai ser descartado esse efluente, para ver qual é o rigor, né, do teste que a gente está realizando, quais são os bioindicadores mais, indicados, porque se você faz um único teste, um único bioindicador, né, pode ser que ele te dê um resultado, falso negativo. O objetivo da avaliação da toxicidade do efluente é proteger a biota natural existente no meio aquático. Então, esse é um dos principais objetivos, para não ocorrer mortalidade de peixes, por exemplo. Assim, a disseminação do conhecimento ecotoxicológico nas agências de proteção ambientais brasileiras é uma necessidade eminente, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. E, finalizando, já está mais do que na hora da academia e os órgãos ambientais começarem a se comunicar de uma forma mais eficaz e a elaborar formas de melhorar as avaliações ecotoxicológicas dos sistemas aquáticos. E obrigada. Pri, excelente, excelente apresentação, ficou muito bom mesmo, gostei bastante, está muito didático. Tanto a questão do histórico das legislações ali foi bem interessante, isso a gente vê muito pouco por aí, e poder acompanhar também as publicações, né, como elas estão, elas vêm aumentando, né, em função até da nossa evolução, né, em relação à parte de regulação, legislação, muito legal mesmo. Eu só queria te fazer uma pergunta, assim, com relação aos níveis tróficos. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esses níveis tróficos, assim? Bom, os níveis tróficos, por exemplo, um rio, né, é um nível trófico, o ar, uma plantação. Então, o Allium cepa, a Latuca sativa, ele vem como organismo teste para mostrar também qual é o efeito da toxicidade em alguma planta. Não só em peixes, em algum organismo aquático, por exemplo, mas também nas plantas, porque às vezes tem um agrotóxico sendo lançado, e ele acaba afetando as plantas ali da região. Então, por isso que é importante avaliar diferentes níveis tróficos.
Certo, entendi. Então, assim, por exemplo, se for pensar num reuso, talvez não avaliar só o efluente, mas talvez também o que você está produzindo com aquela água de reuso. É, também, igual uma parte que eu falei na apresentação, muitas indústrias, elas utilizam essa água deles de reuso para fazer a limpeza das máquinas, por exemplo. E essa limpeza dessas máquinas, elas vão ser, esse efluente vai ser descartado. E se esse efluente estiver sendo reutilizado, para ele ser reutilizado, ele precisa ser atestado uma qualidade. E a toxicidade também vem para isso, porque às vezes eles se preocupam somente com os parâmetros físico-químicos e esquecem que o efluente pode estar dentro dos parâmetros, mas ele está sendo tóxico. Certo, legal. E assim, só para a gente encerrar, a sua experiência aí com seus trabalhos, né, o que você vem produzindo aí e linkando isso com a ecotoxicidade, que você pode comentar mais um pouquinho aí sobre o que você já fez e o que você está fazendo de forma geral? Bom, então, do meu trabalho especificamente, eu estou realizando alguns procedimentos de tratamento de efluente, são processos oxidativos avançados em efluente bruto nesse início, né, estou trabalhando com efluente bruto, e esses processos oxidativos, às vezes, eles são adicionados algumas substâncias que podem gerar uma toxicidade. Se essa substância não for totalmente consumida, ou algum subproduto, eh, ou mesmo ele continuar como resíduo nesse efluente, pode gerar uma certa toxicidade no efluente. O que eu tenho visto ultimamente, graças a Deus, nos meus trabalhos, no início não, sofri um pouco, os efluentes que eu estava tratando, mas parece que toda pesquisa é assim, né, você vai caminhando, caminhando, e aí você consegue chegar a um produto que você, com uma eficiência melhor, uma eficiência maior, principalmente sem toxicidade, porque não adianta nada nosso trabalho se a gente degrada um fármaco no efluente, degrada um surfactante no efluente, só que dessa degradação geram outras substâncias que são mais tóxicas do que o próprio fármaco, do que o próprio surfactante. Porque é muito fácil a gente avaliar e falar assim: "Ah, houve uma degradação". Você faz lá, mostra, né, no faz uma cromatografia e fala assim: "Não, o meu produto principal foi degradado". Só que ele foi degradado no quê? Isso é um fator muito importante, porque se você não mostrar que o que você gerou nesse efluente é menos tóxico do que o efluente bruto, não faz sentido nenhum você usar esse processo que você está propondo, né. Então essa é uma dos objetivos, a gente poder tratar o efluente, melhorar todos os parâmetros físico-químicos, microbiológicos e zerar a toxicidade do efluente. Esse é o nosso objetivo. Beleza. Pri, muito obrigado de novo, gostei muito. Eu acho que ficou muito legal a sua apresentação, tudo, a forma que você lidou, né? E essas explicações, essas considerações finais também foram ótimas. Ai, Muito obrigado, obrigada. eu agradeço. Tchau, obrigado. Obrigada aí. Eu que agradeço imensamente pelo convite, fico bastante feliz em poder apresentar uma parte do meu trabalho.